السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Hoje, irmãos e irmãs, vamos continuar trazendo as evidências que a gente trouxe em outras aulas sobre a divindade de Jesus, que para nós ele é um profeta, mensageiro de Deus, como a gente deixou claro. Isso também no Antigo Testamento a gente trouxe vários versículos ou versos comprovando isso, não só no Alcorão, como no Antigo Testamento, e também no Novo Testamento a gente trouxe várias evidências que comprovam que ele o que não é uma divindade, e sim um ser humano, um profeta, mensageiro de Deus, como a gente deixou claro. Mas hoje a gente vai falar algumas coisas que os seres humanos eles fazem, ou seja, faz parte do dia a dia deles, que é, por exemplo, comer, sentir fome, sentir sede, não saber as coisas. Isso tudo a gente vai ver que ele viveu isso, ou seja, isso mostra também, segundo a Bíblia, que ele era o quê? Um ser humano como todos os seres humanos. Quando Deus chama ele no Alcorão, Kalimatullah ou Kalimatul, que significa o quê? A palavra de Deus. Aqui algumas pessoas não entendem porque ele é chamado o quê? Da palavra de Deus. A primeira explicação para isso, que ele, Jesus, a paz de Deus sobre ele, a criação dele foi diferente do que a criação dos outros seres humanos. Mas isso não é específico só para ele. Agora, ele foi criado com a palavra o quê? Se. Palavra divina, se, ou verbo. Esse foi o modo de criação. Como os céus e a terra também foram criados dessa forma. Como os profetas, como Adão, ou Eva, também foram criados de formas diferentes do que a gente. A gente fomos criados de outra forma. Ou seja, Deus criou seres humanos, a maioria, podemos falar, de uma forma que é como nós. Ou seja, precisando ter um homem e uma mulher, como a maioria dos seres humanos. E alguns Deus criou o que? Como Eva, que é da costela de Adão, ou Adão, com as suas próprias mãos, Deus Altíssimo seja, criou ele. E Jesus foi com a palavra. Mas ele precisou o que? De uma mulher para gerar ele. Ou seja, Adão não tem pai, não tem mãe. Jesus tem o que? Mãe, não tem pai. Jesus. Então isso são tipos das criações de Deus, o Altíssimo. E ele cria o que ele quer, e não é perguntado por que ele criou. Ele sabe, ele tem toda a sabedoria. E hoje a gente vai ver algumas evidências que mostram que a humanidade de Jesus, que ele é o que? O Filho do Homem. Ou seja, ele mesmo se chamava o que? O Filho do Homem. Ou seja, era um ser humano. Agora, outra coisa que a gente percebe lendo os evangelhos, em Lucas, Mateus, quando fala sobre a descendência dele. Agora Deus tem descendência que chegam até o que? A Davi, filho de Davi, como é conhecido, né? Ou seja, tem uma descendência. Deus tem descendência, seja ele é o Filho do Homem, como ele mesmo falava, que a paz de Deus sobre ele. Então a gente vai começar com um versículo do Alcorão para a gente o que? Refletir, que é no capítulo 19, versículo 30, que Jesus fala no berço, é um dos milagres dele, que também não é só o Corão que revelou esse milagre de Jesus,
como tem no Evangelho de Tiago o milagre que ele falou no berço. Claro que é um livro apócrifo para eles, mas a gente sabe que essa escolha de quem que tornou os livros apócrifos foi a igreja, e não uma mensagem divina. Esse livro aqui é divino, é de Deus, é sagrado, e esse aqui não é. Não tem nenhuma evidência dentro da própria Bíblia da aceitação desses livros, tipo esses 27 do Novo Testamento. Porque esses 4 e os outros foram abrogados ou não servem como sagrados? Isso aí a gente tem que perguntar para Constantino, e não para a Bíblia, porque a Bíblia não tem resposta sobre isso. E sim, Constantino tem a resposta, porque ele escolheu aqueles 4 e deixou os outros. Ou seja, é um dos milagres de Jesus, capaz de Deus sobre ele. Falou no berço. Quem gostaria de ler? O versículo 30, por favor. Só aumenta a sua voz, por favor, irmão. Então diz assim: ele lhe disse: sou o servo de Alá, o qual me concedeu o livro e me designou como. Ou seja, primeiro o que ele fala? Sou servo de Deus. Todo servo o que é? Precisa, se é servo, precisa de Deus, necessita de Deus. E a gente vai ver um ser humano que necessita de Deus, o Altíssimo, como qualquer ser humano. Sente dor, sente fome, sente medo. Então é um ser humano. Porque a gente sabe que a maioria dos cristãos, eles falam que ali a Trindade, as 3 pessoas da Trindade são coiguais, ou seja, são exatamente iguais, nenhum é maior do que o outro. A gente vai ver agora em alguns versículos se são iguais mesmo, se nenhum é superior ao outro, porque eles falam que são funções, cada um tem a sua função. Isso não quer dizer o quê? Que são maior um que o outro. A gente vai mostrar versículos que provam que a segunda pessoa que a gente vai explicar, segundo eles a Trindade, é uma pessoa que é necessitada, fraca, imperfeita, precisa do Senhor. Agora a pessoa que sente fome, uma pessoa imperfeita, ou seja, não tem como ser Deus aquele que necessita de outro para alimentá-lo. E a gente vai ver no Corão um versículo que Deus mesmo fala: e eu não peço a vocês alimento, ou para vocês me alimentarem. Deus, o Todo-Poderoso, não precisa de ninguém, não necessita de ninguém. Pelo contrário, as pessoas que necessitam dele. Então, como o seu Zé leu ali, eu sou servo de Deus. Concedeu a ele o quê? O livro. Qual que é o livro? Jesus. Qual o livro que foi concedido a ele? Evangelho. Agora o Evangelho que a gente tem hoje em dia, vocês já escutaram falar em Evangelho de Jesus? Não tem. Tudo Evangelho de Tiago, de Lucas, de Marcos, de Mateus, de Tomé, de Bernabé, todos os Evangelhos que eu encontro. Maria Madalena tem, Maria, mãe de Jesus, também tem, que a paz de Deus sobre ela. Mas o Evangelho de Jesus a gente não acha, não existe. Cadê ele? Que é a palavra de Deus, como nós cremos. Ou seja, foi perdido, não existe mais. Esses evangelhos que tem hoje em dia é a mesma coisa que a tradição de Jesus. Ou seja, estão falando da vida dele, como que ele era, como que ele agia, e não é a palavra do Senhor o que é revelada. Mesmo eles falando que é uma inspiração de Deus, que inspirou o que? Essas 4 pessoas, que são os que escreveram os evangelhos. E também ali a gente vê que também eram pessoas que não eram discípulos, que não viram Jesus, como a gente vê em Mateus, que é chamado de apóstolo ou de discípulo, e na verdade ele não é um discípulo. Quando ele fala sobre quando ele se converte, se fosse ele, né, claro, nessa passagem,
ele fala como na terceira pessoa. Se fosse ele, o discípulo, ele ia falar o quê? E ele me chamou e eu o segui. Mas ele fala não. E ele chamou e ele o seguiu. Ou seja, na terceira pessoa, ele não está falando dele mesmo. Ou seja, aqui a gente vê que o Mateus, que escreveu o Evangelho, não é o mesmo Mateus o que? Discípulo. E esse nome também está certo. Se teve um discípulo, o nome de Mateus. Então a gente vê no Alcorão que mostra que ele é o quê? Um profeta, mensageiro de Deus, criatura de Deus. Como era a crença de Ares. Era a crença dele, o grande bispo, que viveu nos primeiros séculos do cristianismo e foi expulso da igreja. E quando foi expulso, não acha que ele foi sozinho. Muitas pessoas o seguiram, porque ele falava o quê? Ele, Jesus, é uma criatura de Deus, não é igual a Deus. Isso é o que? Uma heresia, segundo a igreja. Uma pessoa herege. Mas as evidências, se você colocar as evidências em cima de uma mesa e querer ver quem que tem heresias, não é o Ariós. É o que fala a Bíblia. A opinião dele, que ele falou, que é uma criatura, é o que comprova a Bíblia. Não adianta tu querer pegar alguns versículos que te apoiam e esquecer os outros. O que tu vai fazer com os outros? Vai falar que não é inspiração de Deus? Tem que juntar aquilo, para não ter o que? Contradição. Não adianta falar, o Pai é maior do que eu. Aí depois fala, eu e o Pai somos um. Para te entender esse eu e o Pai somos um, tu tem que ir para João 17, 21, tu vai entender. Porque se tu falar que isso quer dizer divindade, aqui tu tem dois problemas. O primeiro problema que tu tem, que aqui são dois deuses, então. Cadê o Espírito Santo? Aqui é um problema que tu tem. Vai ter que ter uma resposta para isso. Agora o segundo problema é que aqui eu e o Pai somos um. Se a gente for para João 17, 21, fala que não é só Deus e Jesus somos um. Os crentes também, os discípulos, para todos nós sejamos um. Então quer dizer que todos são Deus. Se a gente vai na lógica de vocês, todos viram que Deus, então os discípulos são deuses. Então não é mais trindade, é o que a gente vai chamar agora. Então por isso, não pode pegar um versículo e querer falar, não, esse é o correto, é dessa forma que eu creio, e esquecer os outros. Tem que juntar para te entender o que significa aquilo, eu e o Pai somos um. E aqui o Pai é maior do que eu. Tem uma contradição. Qualquer pessoa sã sabe disso. Tem contradição aqui. Como eu vou resolver esse problema? Como eu falei para vocês, se vocês forem em João 17, 21, ali está a resposta, que não está falando o que? De divindade, que os dois são o que? Deuses. E também aqui não cita o que? O Espírito Santo. Então ia ter o que? Dois deuses e não três, como eles falam, são três pessoas. Então aqui a evidência, o Messias é Deus e Senhor, o que o próprio Messias foi mencionado, o que confirma que ele é humano e de origem humana, que a gente vai provar que ele é o que? Humano, a humanidade de Jesus que apareceu sobre ele. Porque nós, muçulmanos, Deus deixa claro, não é? O Alcorão não é como qualquer livro, e sim um livro divino, é claro, não te deixa dúvidas. Deus deixa claro que quem falar que o Messias é Deus é o que? Renegador da fé, é o incrédulo quem fala isso. Ou seja, é claro o Alcorão. Como se a gente vê o lado do cristianismo, também fala a mesma coisa. O que vai falar? Vai falar, quem não crê na Trindade é incrédulo. Mas tem uma grande diferença. Quando nós muçulmanos falamos que é um renegador da fé, essa pessoa, é por causa de um versículo divino, a palavra de Deus clara. Mas quando tu fala que quem não crê na Trindade é uma pessoa incrédula, tu não tem nenhuma evidência para comprovar isso. Tu tem superstições e não uma evidência clara. As evidências são contra você nessa ou nesse dogma. Por quê? Se a gente vê até em Mateus capítulo 3, versículo 17 ou 13,
se não me falha a memória, que é o batismo de Jesus. Agora, o João Batista, ele enxergava Jesus como Deus humano, segunda pessoa da Trindade, porque ele se compara com ele, e ele também batiza Jesus. Tem como batizar Deus? O que tu quer? Tem como? Agora, logicamente falando, é uma pergunta, com todo respeito. Tem como Deus ser batizado? As pessoas que são batizadas, ali se tu leu o capítulo inteiro, capítulo 13 de Mateus, ali está falando que as pessoas vinham arrependidas, ou seja, pessoas pecadoras, se batizar com João ou Batista, que a paz de Deus está sobre ele. Então, agora, como que você vai batizar Deus? Qual que é a resposta deles? Ele batizou para ensinar as pessoas. Tudo bem? Então ele batizava as pessoas. Não precisa ser batizado para te ensinar alguém. Agora, vem aqui fulano. Sendo Deus, Deus é santo. Tem como batizar Deus, santidade de Deus. Então ele batizava as pessoas e falava, olha, é dessa forma que é o batismo. Não é mais simples do que ele ser batizado por outro. Tem lógica Deus ser batizado para ensinar, se ele mesmo pode batizar? E quem que é melhor em batizar, Deus ou os outros? Entendeu? Então aqui tem um grande problema. E a comparação que fala, a comparação quando João Batista faz com Jesus, aqui mostra o quê? Que ele não via ele como Deus, ele não ia se comparar com Deus, e também não sabia que tinha uma trindade. Tem o batismo ali, que a gente não vê no Antigo Testamento, o batismo que vem é só no Novo Testamento, isso que é incrível. E os profetas, se Jesus fala em Mateus 5:17, que ele não veio o quê? Jesus abrogar, anular a lei, e nem os profetas. Agora, na lei dos profetas tinha essas coisas? Não tinha. Lê todo o Antigo Testamento, tem batismo como tem no Novo Testamento? Não tem. Da onde vem essa inovação? Da onde trouxeram isso? E bota João Batista como que? Ele que batizava as pessoas. No Velho Testamento não encontra. Então é uma coisa que faz a pessoa refletir. E continuando, que ele é humano e de origem humana, foi relatado no Evangelho de Lucas 9:56, que Jesus disse de si mesmo, o Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens. O que ele se chama? Filho do Homem. Ele falou, eu sou Deus, eu sou o segundo Deus, eu sou a segunda pessoa da Trindade. A Trindade não vem nem na Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Tem essa palavra, Trindade não tem. Agora, ele não poderia falar que eu sou a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado. Encarna? Quem encarna? Tem um versículo que fala isso. Eu sou a segunda pessoa da Trindade. Nem os profetas, quando viram ele como João Batista, era um profeta, o último profeta, segundo eles, não reconhecia o que é a Trindade, não sabia. Por isso a gente pergunta, João Batista creu na Trindade? Não creu, a gente sabe. E até quando ele batizou ele, segundo eles, ele citou em nome de Jesus eu batizo ele, ou em nome do Espírito Santo, ou em nome de Deus, não está claro ali. Agora ele, não acreditando na Trindade, é salvo ou não é salvo? Zacarias creu na Trindade. Davi, Salomão, Moisés, que a paz de Deus sobre ele, conhecia a Trindade. Tem como me provar no Antigo Testamento que Moisés conhecia a Trindade, que aceitou a Trindade, que sabia que Deus era três pessoas? Não tem. Se primeiro, para te provar a Trindade, tu tem que provar uma coisa antes, que é mais importante que a Trindade, a existência da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Tem como provar? Versículo claro, não adianta tu me trazer versículos, interpretações da tua cabeça,
que é bem longe do hebraico da língua, que tu quer interpretar dessa forma por causa da tua crença, isso aí é uma coisa. Eu quero um versículo claro, que nem um sol ao meio-dia. Tem? Não tem. Então, se tu não consegue provar a existência da segunda pessoa, no Antigo Testamento, como que você vai provar a divindade dele? Possível. Não tem como. Então é uma coisa que a pessoa tem que refletir. Então aqui é claro, Lucas 9:56, o Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens. Ou seja, vem guiar as pessoas para o caminho certo, para a orientação que Deus o Altíssimo enviou ele como profeta, mensageiro de Deus, pregou a palavra de Deus, fez milagres, como a gente sabe, era grande em obras perante a Deus e os homens. O grande profeta Jesus, Nazareno da Galileia, não há dúvidas nisso. Mas o Deus, este texto é evidente que o Messias não é um filho de Deus, mas é o filho do homem e da raça humana. Que a gente aprende, o que a gente entende desse versículo? Que ele é o filho do homem, que não era filho de Deus. Sabe-se que ele é filho de Maria. Ela carregou em seu ventre e ele se moveu no útero dela. Então deu-lhe a luz, como todas as mulheres dão a luz a seus filhos. Agora vamos imaginar a gravidez de Maria, que segundo a eles foi concedida pelo Espírito Santo. A gente fala foi concedido através do Espírito Santo. Tem diferença. O Alcorão e a Bíblia. Que ele concedeu. Pode ser, concedeu, não falando literalmente. Não literalmente que ele concedeu. Foi através dele foi concedido quem? Jesus, filho de Maria. Não há problema nesse versículo. Porque para nós, o Espírito Santo, Deus concedeu a Maria Jesus através do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para nós? O anjo Gabriel. Para eles é a terceira pessoa da Trindade. Então foi concedido pelo Espírito Santo, não literalmente, porque é só Deus que concede, é só Deus que permite. Agora a gente está falando o quê? Dele dentro da barriga da mãe dele. Que a paz de Deus esteja sobre ambos. Ou seja, ele dentro da barriga da mãe dele. Ali quando ele está, segundo eles, é o Deus encarnado, querendo vir para esse mundo através de Maria. Está ali dentro da barriga da mãe dele. Vamos imaginar isso. Deus se encarnou e foi para dentro da barriga de Maria. Está ali dentro. Quem que está controlando o mundo nessa situação? A gente sabe que quando ele estava dentro da barriga de Maria, chovia, o dia vinha como vem sempre, a noite vinha, tinha um controle total do mundo, não mudou em nada. Quem que estava controlando ele dentro da barriga? Quem que estava controlando ali? Se ele estava o quê? Dentro da barriga, ele estava controlando por ali o mundo. Tem lógica isso? E agora vamos falar, se acontecer, vamos falar, se alguém bate na barriga dela e ele o quê? Ela perde o filho. O que aconteceria? Deus ia morrer? Sofreu um acidente, bateram na barriga dela, perdeu o filho. O que acontece? Morria Deus? Se acontecesse isso. Então por isso a pessoa tem que refletir. Se encarnou, Deus agora não tem o poder de vir como uma pessoa e deu. Tem que entrar na barriga de uma mulher, ficar por 9 meses lá, sair, sofrer tudo, só para saber como que é o ser humano, se ele que criou, ele conhece o ser humano melhor que o próprio ser humano. Então a pessoa que tem que sempre refletir sobre essas passagens. Então aqui em João, agora a gente vai 8:28, o Messias disse: Jesus então
lhes disse, o que Jesus fala para os companheiros: quando tiverdes levantando o Filho do Homem, então sabereis que eu sou o que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aqui que ele se chamou de volta Filho do Homem, um ser humano, como todos os seres humanos. Só a diferença de Jesus para os outros seres humanos é na criação dele. Foi criado diferente, como Adão foi criado diferente. E Adão é mais milagroso, por quê? Não tem pai, não tem mãe. Pelas mãos de Deus foi criado. Jesus tem mãe. Foi concebido como qualquer um de nós, pela barriga da mãe dele. Então, a pessoa deve o quê? Refletir. Claro que é um profeta, mensageiro de Deus, isso aí não há dúvidas. Dos maiores profetas de Deus, não há dúvidas. Mas é um ser humano. E outra coisa que chama atenção: então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Tu tem algum poder, Jesus? Tu tem um controle desse mundo? A tua vontade que é feita? Fala, não. Eu não tenho nenhuma permissão, nenhuma autoridade. A autoridade está em quem? O que você fala? O que você prega? É de você mesmo como um Deus? É Deus. Deus precisa ser revelado para ele? É Deus, fala por si. Ele, o que ele fala? Mas falo como o Pai me ensinou. Quem que revelou para ele? Quem que ensinou a palavra de Deus para ele? O Pai. Deus verdadeiro. Aqui até Pai, quando falam, o Pai, se a gente fosse ver essa palavra, o que significa? Significa o educador, o zelador. Pai. Não é pai paterno como as pessoas entendem. Como a gente, eu tenho um pai que me gerou. Não é dessa forma. Pai, se a gente fosse ver bem a tradução dessa palavra, ia ser aquele que é um ensinador, educador. E não o que? Um pai que te gerou. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então o pai o que? Que ensinou ele. Ou seja, toda a sabedoria que a gente vê que ele fala, uma palavra mais bonita que a outra, foi revelado por quem? Por Deus Altíssimo. Ou seja, ele que ensinou, como ensinou os profetas anteriores. O que Moisés falava era da sabedoria dele? Não era. Deus revelou para ele. O que Isaías falava? O que João falava, João Batista? O que Zacarias falava? E os outros profetas de Deus? Era uma revelação divina, não era deles. Por isso que a pessoa que tem que refletir nessa mensagem. E aqui ele deixa claro que o Pai que ensinou a ele, ou seja, revelou a ele, ele não fala por si, ele não tem uma vontade absoluta, não é pela vontade dele, sim pela vontade o quê? Do Deus, o Criador. Este texto explícito não indica que o Messias é um ser humano. Ele falou, Filho do Homem. Esse é o segundo versículo que a gente vê, que ele se chama do Filho do Homem. Se o Messias fosse o Senhor, ele não teria se descrito como humano ao dizer Filho do Homem. Não teria dito nada faço de mim mesmo. Ele mesmo sabe que não tem nenhuma autoridade, não tem nenhum poder. Deixa claro, não consigo fazer nada, a não ser aquele que tem que autorizar, tem que permitir. Ele curava os cegos com a permissão de Deus. Até quando vocês prestem atenção na Bíblia, quando falam quando ele curava o leproso, a história quando ele cura o leproso, as pessoas, quando ele faz esse grande milagre, tu vê que falam o quê? E elas, ou seja, as pessoas adoraram ao Senhor, ou se prostraram para o Senhor. Por que não se prostraram para Ele? Ele que curou. Não é lógico isso, se prostra para Ele como Deus e adoraram o Senhor. Claro, as pessoas sabiam quem elas deveriam agradecer. O Senhor que enviou Jesus, filho de Maria. Quem que enviou Jesus? Que ele deixa claro, o Senhor. Então elas sabiam que isso que ele estava fazendo é um milagre. Como os profetas tinham milagres, não é só ele. Eliseu também acordou um morto. Não é só Jesus.
Se for para falar que Ele é Deus porque Ele acordou o morto, ressuscitou o morto, Eliseu também fez isso. É Deus. São milagres que Deus concedeu para os profetas. E as pessoas entenderam isso. Por que eu falo que entenderam isso? Porque elas adoraram o Senhor, não adoraram Ele. E até quando Ele chega em cima do jumento, em Mateus, a gente vê que as pessoas, a multidão em Jerusalém esperando Ele, o que fala? Profeta de Deus. Agora esse ponto é um ponto muito importante. As pessoas todas esperando Ele chegando, segundo eles cumprindo a promessa de Zacarias 9:9, não é? O versículo. Não seria o momento mais perfeito, podemos falar, e mais importante dele falar: olha, meu povo, o que vocês estão falando? Isso é uma heresia, é uma blasfêmia contra mim. Eu sou Deus, a segunda pessoa da Trindade, ou eu sou filho de Deus, não sou profeta, eu que enviei os profetas. Era a hora perfeita para falar isso e deixar todo mundo saber quem era Ele mesmo. Sabe que ele aceitou? Ele contestou eles, criticou eles. E vocês estão me chamando de profeta? Alguma vez, igual aquela mulher samaritana, quando fala que ele é profeta, alguma vez ele falou: não me chamem de profeta? Pelo contrário, é profeta de Deus. Ele sabia, e as pessoas sabiam que ele era profeta de Deus. A samaritana, quando viu ele, falou: você é um profeta de Deus. Não falou que ele é Deus, ela sabia. Então, isso que foi criado após Jesus ser arrebatado, os discípulos morrerem todos, os alunos dos discípulos, aí chega o dono Constantino em 325, querendo colocar isso à força, esse dogma da Trindade. E muitos bispos não aceitaram. E até hoje, muitos cristãos que estudam, que procuram a verdade, negam isso, não aceitam essa Trindade, e não aceitam que são todos iguais, não aceitam essa crença, vamos falar, ou esse dogma que eles pregam. Então aqui está claro em João 8:28, quem quer voltar e ver. Porque o Senhor do Universo tudo faz, porque Ele fala: nada faço de mim mesmo. O que Ele quer significar com isso? Porque o Senhor do Universo tudo faz e tudo administra, e portanto não pode ser logicamente que o Messias disse: nada faço de mim mesmo, sendo Ele o Senhor do Universo. Se Ele fosse o Senhor do Universo, Ele ia falar: nada faço por mim mesmo. Você já viu Deus Altíssimo? Lê todo o Antigo Testamento e presta atenção em cada versículo. Você já viu Ele falando: eu não consigo, eu não faço, eu não tenho poder, pelo contrário, eu faço tudo, a salvação está em mim, eu sou o único Deus verdadeiro. Não é verdade? Isso é Deus falando. Mas agora, quando o ser humano fala, é isso que Jesus falou: nada faço de mim mesmo. Esse é o ser humano. Deus nunca falaria isso, porque tudo Ele pode, onipotente. Tem alguma religião monoteísta que fala que Deus não é onipotente? Não existe. Tu acaba negando a fé, mas tu fala que é onipotente. O que é onipotente? Tudo pode, tudo pode, nada é impossível para Deus, Altíssimo, e Ele faz o que Ele quer. Então aqui é uma prova clara que Ele o que não era? Deus. Nada faço de mim mesmo, sendo Ele o Senhor do Universo, senão Ele seria evasivo em sua palavra, e é impensável que o fizesse. No Evangelho de Mateus 11:19, o Messias falou à multidão sobre si mesmo, a todos: o Filho do Homem que come e bebe. O que Ele fala? O Filho do Homem que come e bebe. Tem um versículo mais claro do que isso? Que Ele é Filho do Homem, que é um ser humano que come e bebe, precisa. Agora, se não comer e se não beber, qual que é o resultado? Aqui é uma introdução que a gente fez.
não come. Segunda introdução, não bebe. Qual que é o resultado disso? Quem que me responde o resultado? Morre. Então, qualquer pessoa entende. Não come, não bebe, o que vai dar o resultado? Morre. E por que morre? Porque necessita. Se não necessitava de comer e beber, vamos falar que isso aqui é o quê? Uma metáfora, não é literalmente. Se não precisasse, ele fala, não vou comer, não vou beber, o que acontece com ele? Fica fraco, como qualquer ser humano. Isso, Deus divino, se ele vem encarnado, como falo, encarnado, que não tem nenhuma lógica, mas vamos falar que vem encarnado, ele perde os poderes, acaba tudo, crucificam ele, não consegue fazer nada. Tem lógica isso? Ou seja, o Deus encarnado, quando vira humano, perde tudo, acabou os poderes, acabou a divindade, acabou a eternidade, virou um ser humano. E agora se a gente pensar, esse ato, segundo eles, feito por Deus, de se encarnar em um homem e ter acontecido tudo aquilo com ele, a gente perguntamos, esse ato é um ato inteligente ou não? O ato que ele fez é um ato inteligente ou não? Uma pessoa que age dessa forma, tu fala inteligente ou não? Claro que não. Todo o poder deixou para vir aqui, como qualquer ser humano, ser crucificado, não conseguir se salvar. E também mostra que ele não sabia o que ia acontecer com ele. Mas outro problema. Como tu fala isso? Se ele na cruz, meu Deus, tu me abandonaste, ele não sabia qual era o fim dele. Ele se encarnou, perdeu também toda a sabedoria, não era mais onisciente, porque não sabia o que ia acontecer com ele. Estava falando com ele mesmo, na verdade, ali, né? Se a gente vai com essa lógica ali, na cruz, ele está falando com quem? Com ele mesmo. Agora, se tu vê uma pessoa andando na rua, falando, tu me abandonou, tu não vale nada, ou vão falar, falando com ele mesmo, você é o culpado, você fez isso comigo, o que tu vai falar dessa pessoa? Agora, você vê uma pessoa passando por você, falando essas palavras, você me abandonaste, você não me cuidou, você que fez tudo isso, o que tu fala dessa pessoa? Qual é a primeira palavra que tu vai falar de uma pessoa dessa, passando na sua frente? Doido, fora da casinha, cara. Era fora da casinha esse cara. Falando com ele mesmo. Se aqui você está falando, meu Deus, por que me abandonaste? Quem que é o Deus? Ele. Vai falar com ele mesmo. Tem lógica. A gente está falando logicamente. Tem lógica a pessoa entender isso? Não tem como. E Deus, o Eterno, não consegue ser salvado? A crucificação não tem como ele salvar. E a gente sabe que todo crucificado, não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, é o que? Desgraçado. É uma desonra. Nunca que Deus ia desonrar um profeta dessa forma. Deus sempre eleva, exalta os profetas. Nunca desonra eles dessa forma. Principalmente o crucificado. E a gente sabe, como nós cremos, nós muçulmanos, que Jesus não foi desonrado. Pelo contrário, foi salvo por Deus, arrebatado. E nunca que Deus ia permitir ele ter uma morte dessa. Diz a morte o quê? Que desonra a pessoa. Que até hoje os judeus se orgulham. Matamos o filho de Maria. Que eles não creiam nele. Até hoje. Se perguntar para um judeu, Jesus é profeta de Deus? Não é. O melhor deles que tu vai encontrar dos judeus vai falar para ti que era um rabino, que tinha heresias. O melhor. Mas a maioria do que fala era um falso profeta. Mas o Islã, que veio glorificar ele, exaltar ele, profeta de Deus, palavra de Deus, fez milagres e milagres, orientou as pessoas o que? Para a unicidade de Deus, curou o cego, curou o leproso, ressuscitou. Tudo isso Deus fala dele. No Corão não consegue trazer um versículo que fala alguma coisa de Jesus má possível. Mas no Novo Testamento, se a gente quer trazer versículos, quantos que a gente acha falando mal sobre ele? Vários.
tratamento dele com a mãe dele, se a gente vê quando chega a mãe dele e os irmãos dele, o tratamento que ele tratava a mãe dele, como que ele falava com a mãe dele. O Alcorão, o que fala sobre ele? Lê o versículo 31 aí, seu Zé, de 19 e 31. Olha o que o Alcorão fala, o quê? Ou tu quer ler, seu Agnaldo? 19 e 31. O que o Alcorão fala dele com a sua mãe? Uma coisa importante. Fazer-me abençoado onde quer que eu esteja, e me recomendou a oração e a pagar o zakat enquanto eu viver. Ou seja, abençoado onde quer que esteja. Recomendou ele a oração e o zakat, como todos os profetas. Continua. E me fez gentil para com a minha mãe. Gentil com quem? Para com a mãe dele. A maior educação que um filho tem com a sua mãe é a educação de Jesus com a mãe dele. Deus fala, deixa claro isso. Se a gente vê no Novo Testamento juntar como que ele tratava a mãe dele, nós vamos se apavorar. Continua. Não permitindo que eu seja arrogante ou rebelde. Nem arrogante e nem rebelde era. Pelo contrário, era uma pessoa que é justa, humilde. Tudo isso o que o Alcorão elevou, exaltou Jesus, filho de Maria, em todos os versículos o que citados no Alcorão. E a gente sabe que ele foi citado várias vezes no Alcorão. 25 vezes o nome dele foi citado. O Messias disse a quem queria matá-lo, mas agora, aqui é onde a gente estava, no Evangelho, Mateus 11, 19, o Messias falou à multidão sobre si mesmo, a todos: venho o Filho do Homem que come e bebe. O Messias disse a quem queria matá-lo, mas agora procurais tirar a minha vida, a mim que vos falei a verdade, que eu ouvi de Deus, Isso Abraão não o fez. Agora aqui, isso é 8:40. Quem quer procurar em João 8:40. O Messias, o que ele disse aqui? Para quem queria matá-lo: mas agora procurais tirar minha vida, a mim, que vos falei a verdade, que eu ouvi de Deus, seja, que foi revelado de Deus. Preguei a verdade, a orientação divina. E aqui o que deixa claro? Foi tirar a minha vida. Deus está com medo que alguém tire a vida dele. Tem alguém que tira a vida de Deus? Tem como tirar a vida de Deus? Se é eterno, como que vai tirar a vida dele? Tem como tirar a vida dele? Sim. E quando foi dito ao Messias, que a paz de Deus sobre ele, no João 1:49 até o 51, tu és filho de Deus, a conclusão de sua resposta foi que ele é filho do homem. Isso aí no Evangelho de João 1, do 49 ao 51. Ou seja, quando chamado de filho de Deus, ele quis dizer o quê? O filho do homem. Ou seja, testemunhando que ele é um ser humano e não uma divindade, e não faz parte da divindade. Como a gente sabe, desde o começo do mundo, se a gente estudar as Escrituras, a gente só vai encontrar o quê? Um Deus único, sem filhos, sem mulher, sem irmãos, sem nada, único. Tem Isaías, quando a gente vê 43, 11, se eu não me engano, fala: meu Deus, o único Salvador. O único Salvador. Tem Salvador além de Deus? Não tem. Isaías não conhecia Jesus como Salvador. Creu na Trindade ou não creu? Não creu. Eu sou em Deus. É salvo ou não é salvo? É salvo. Como que tu vai falar que uma pessoa não é salva, falando que acredita só num Deus, o Deus verdadeiro?
o que único salva. Agora tem um versículo que fala, Jesus, eu salvo todo mundo, eu sou o Salvador. Porque a lógica, quando ele estava morto, depois ficou 3 dias para ser ressuscitado, se ele é o Salvador, as pessoas que se convertiam nessa época, nesses 3 dias, se converteu, ia acreditar em 2 deuses, porque o terceiro está morto, por 3 dias não está presente, está morto, tem que esperar um dos 2 ressuscitar ele, então tem 2. Então ele vai se converter hoje, amanhã o que? Ele falece, essa pessoa morreu, essa pessoa não vai ser salva. Por que não vai ser salva? Quem consegue responder? Hã? Preste atenção. Um homem quer ser cristão, quer me converter. Quando ele vem se converter, o segundo Deus, a segunda pessoa está morta. Está morto. Quem sobrou nesses 3 dias? O Espírito Santo e Deus. Esse homem se converte. Tem só 2 deuses agora. Tem Deus, o Pai, e tem o Espírito Santo. O Filho, o que? Está morto. Vai ter que ser ressuscitado por um desses 2. Agora essa pessoa está uma coincidência de morrer no outro dia que ele se converte. O segundo Deus ainda está morto. E a pessoa é salva ou vai para o fogo no inferno? Vai para o fogo. Por quê? O que morreu é o Salvador. Se o Salvador está morto, quem que vai salvar ele? O Salvador está morto, quem que vai salvar? Está morto. Quem que vai salvar ele? Se tu me falar que Deus salva, foi o que Isaías falou. Volta lá. O único que salva, o eterno, o que não morre. Porque o eterno, se morrer, quem que salva as pessoas? Quem que perdoa as pessoas? Quem que dá misericórdia para as pessoas? Então me responde essa pergunta. Tem como responder? Só Deus, o Altíssimo, salva. O único Salvador. Não há Salvador, como Isaías fala, além dele. Verdade o que o profeta Isaías falou. Concordamos? Porque isso todos os profetas falaram, não foi só Isaías. Desde o profeta Adão até o profeta Muhammad, todos falaram a mesma mensagem. E Jesus também falou a mesma mensagem. Quando chamaram ele filho de Deus, o que ele falou? Seu filho do homem. Negou ou não negou? Negou, sou filho do homem. Também no Evangelho encontramos outros sinais sobre o humanismo do Messias. Lucas 17, 22, 18, 8, Mateus 12, 32. Quem quiser ir e pesquisar, Lucas 17, 22 ou 18, 8, falando sobre o humanismo de Jesus, e Mateus 12, 32. Assim, a descrição do Messias de si mesmo, repetida, é claramente que é um ser humano e filho do homem. Por que ele repetiu tanto essa palavra, Jesus? Queria mostrar para nós que ele é um ser humano, que ele é um ser humano como todos os seres humanos, mas foi criado de forma diferente, como Adão foi criado de forma diferente, sem pai e sem mãe. Jesus sem pai. Os céus, a terra e tudo que existe também foi criado de forma diferente. Nós fomos criados de forma diferente, não é verdade? Precisamos de um homem e de uma mulher para nós existir. Então, tem várias criações de Deus, não é só uma. Vários tipos, podemos falar. É uma prova evidente e expressa de o que o ser humano, de que ele é o ser humano e não pode vir de quem diz essas palavras, ou mesmo surgiu em sua mente que ele é Deus ou seu filho. Quem fala isso tem como ele imaginar que ele é Deus ou filho dele? Ou que ele desceu para a terra para convidar as pessoas a adorá-lo? A gente não acha um versículo dentro do Novo Testamento, e muito menos no Antigo Testamento, é claro, né? Jesus falando adore-me. Todos os milagres que ele faz, lê os versículos que vêm depois.
tu vai ver que as pessoas adoravam a Deus em agradecimento pelo milagre que Jesus fez por eles. Adorava a Deus. Caso contrário, seria considerado uma pessoa que tenta brincar com a mente dos outros. É impensável que o Messias era assim. Isso é claro. Assim, por meio desses textos, a invalidade do dito o Messias é o Senhor Deus, é que é a verdade confirmada nos evangelhos que ele é um ser humano. Vocês querem provar que ele é Deus, mas a intenção dele, a mensagem dele é provar que ele é um ser humano, filho do homem, que veio com a mensagem de Deus, que tudo foi revelado a ele, como ele fala, que ouviu de Deus, ou seja, tudo que ele fala, ele ouviu o quê? De Deus, não é dele. Se ele fosse Deus, precisa ouvir de alguém, precisa ser revelado. Então, irmãos e irmãs, já que o tempo já está se esgotando, não sei se alguém ficou com alguma pergunta, tem alguma dúvida. Que Deus abençoe a todos. Alguém tem alguma dúvida? Nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus? Somos criaturas de Deus, não filhos. Porque Deus fala no Alcorão 112:3, não gerou e não foi gerado. Isso aí é erros de traduções que eles têm. Até o Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ele falava a língua de Jesus, o siriaco. Ele deixa claro que aquilo, a palavra filho, ele mostra com evidências que significa o quê? Servo de Deus. Servo de Deus. E não o que? Filho. Como está escrito. Porque Deus não tem filho, isso não há dúvidas. Deus não tem filho. Tem até uns bispos fanáticos, né, que chegaram a falar que Deus tem esposa, que Maria é esposa de Deus, que a Maria é a mãe de Deus. Chegaram nesse ponto. Ou seja, Deus tem mãe. Então, por isso são heresias que foram faladas sobre Deus, também sobre o profeta Jesus, que a paz de Deus sobre ele. Então, rogamos a Deus que guie todas as pessoas a senda reta, que guie nós a mensagem de Jesus, de Muhammad, de Moisés, de Abraão, de Noé, o Islã, a submissão a Deus. Que Deus fortalece e firme nossa fé na religião dele, e que faça nós seguidores dos profetas de Deus, e que faça nós seguidores da mensagem, que faça nós orientadores e não desviados, e que Deus facilite para nós a procura do conhecimento, e facilite para nós a prática do conhecimento, e guie nós sempre a verdade, e afaste de nós toda arrogância, toda inveja, toda ganância, e afaste de nós as pessoas desviadas, e afaste de nós o castigo do túmulo, e afaste de nós o castigo do fogo infernal, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mártires, os verídicos, as pessoas virtuosas. Amém, amém, amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.